Eu não sei como começar esse vídeo, na verdade, porque eu vou colocar no título que a libertação desse vício é fácil, na real, mas eu não quero parecer que eu tô menosprezando a tua dor, porque de fato é uma dor na vida das pessoas, mas existe uma forma de se libertar disso de uma forma que é um tanto quanto fácil. E ela é mais teórica do que prática, na verdade, porque precisa entender um conceito que tem por trás e depois tudo vai ficar fácil, tudo vai ficar de boa. Bom, o vício no erotismo virtual é um problema para muitos homens. Já foi-se o tempo em que se falava em se libertar desse vício para jovens. Hoje nós estamos falando, comunicando com homens. Homens que são adultos, homens que deveriam estar construindo coisas, ou talvez até estejam, mas traem as suas mulheres com o celular, com o seu erotismo virtual. E que até conseguem ficar um tempo sem, mas depois voltam, caem nessa luxúria novamente. Como que tu vai se libertar desse esquema de uma vez por todas? Existem dois níveis de libertação. O primeiro nível é um nível teórico. É algo bem teórico que eu vou explicar, vou entregar o ouro nesse vídeo. O segundo é um nível um pouco mais prático. Obviamente o nível teórico vai ser entregue aqui de forma 100% gratuita. E o nível prático vai ser entregue no final desse vídeo por um valor simbólico. É um treinamento, quase que um documentário, totalmente focado para pessoas que passam por esse problema específico, que é a destruição deste vício nas suas vidas. Ele está sendo distribuído dentro de uma plataforma privada, porque não é uma coisa que pode ser falada por aí, pelo jeito de falar, pelas palavras, enfim, até pela sua dedicação, né? Mas é um valor simbólico, não te preocupa quanto a isso. O que eu quero te dizer é que, antes de eu começar esse conteúdo, eu quero que você deixe um Ecopinito aqui. Eu tô com a fala meio arrastada hoje, eu gravei duas aulas de 1h30, então eu mandei uns 500 áudios para as pessoas hoje, para os meus parceiros de negócio, para os meus clientes, para os meus alunos, para os meus funcionários, então eu tô bem, assim, cansado de pensar, enfim, mas eu ainda quis vir aqui gravar esse vídeo. Estou falando de Goiânia dessa vez. Eu vim do Rio Grande do Sul para cá, eu vou passar mais ou menos aí uns 2 meses na cidade de Goiânia resolvendo muitas questões aqui e depois eu volto para minha casa no Rio Grande do Sul. Você que vai ver vídeos com a localização em Goiânia vai pedir, tu mora em Goiânia? Não, cara, eu moro no Rio Grande do Sul e eu passo sempre alguns tempos aqui porque eu tenho muitos esquemas aqui. Vamos lá, vamos ir direto ao assunto. Eu preciso que você entenda um conceito e esse conceito ele vai te fazer se libertar desta compulsão. Apenas entendendo esse conceito. E de bônus, esse conceito vai derrubar muitas outras crenças erradas que você tem sobre si mesmo, sobre o que é ser homem, sobre, enfim, várias coisas, tá? Esse conceito, ele é literalmente a base de tudo aquilo que eu acredito. Então, toda a minha escola de desenvolvimento masculino Alpha Life, o treinamento Lover, que é a parte de relacionamento da Alpha Life, tudo isso está firmado dentro desse conceito. Eu vou pegar uma partezinha desse conceito e aplicar sobre a superação do vício em erotismo virtual. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Vamos partir desse pressuposto. O que é essa imagem e semelhança? É a possibilidade de criação, de criar. Deus fez o homem como uma forma que pudesse criar coisas. Ele é um ser criador. O homem se realiza ao criar coisas. Mas o que é criar? Quando eu trabalho e vejo aquelas frases do trabalho dignifica o homem, isso é criar. Quando eu faço um filho e me sinto feliz porque fiz um filho e tenho um filho, construo família, isso é porque eu estou criando. Estou sendo a imagem e semelhança de Deus. Quando eu abro uma empresa, crio um negócio, ganho dinheiro, transo, faço sexo, enfim, tudo isso é criar. Tudo isso é um processo de criação. A gente é movido a isso. A gente se sente realizado com isso, principalmente o homem. O homem masculino, né? Não o homem genérico, não a mulher, mas o homem masculino de nascença. Ele se realiza ao criar. Dito isso, você entende que você tem um ímpeto masculino. Esse ímpeto masculino, ele é composto de 3 fatores. O ímpeto masculino é como se fosse, digamos assim, a sua natureza humana masculina. Esse ímpeto existe em você, queira você ou não.
Porém, o seu grau de consciência evolucional ao longo da vida faz com que esse ímpeto seja mais raso, mais bagaceiro ou mais nobre. Exemplo, um dos pontos desse ímpeto é o sexo. Um dos pontos desse ímpeto é a atividade sexual. Em um nível mais baixo, seria o homem se autorrealizando com várias mulheres ao mesmo tempo. E um nível mais alto é ele se realizando com uma mulher e usando desta realização para a construção de algo, amor, família, um filho, o próprio prazer carnal, mas com alguém que você ama e com alguém que ama você, enfim, aquela coisa mais nobre. O outro desse ímpeto é o dinheiro, é a realização do dinheiro. Então nós temos o amor carnal, a luxúria, o dinheiro, que está relacionado a poder, está relacionado a você ser uma pessoa que constrói coisas, você tem posses materiais. E o terceiro ponto é o ponto de ser potencialmente violento, potencialmente agressivo. Ou seja, é o exato oposto de você ser violento e agressivo. É você ter o potencial para proteger as pessoas que você ama, ter o potencial de reagir quando alguém te ofende, ter o potencial de manter sua dignidade, manter sua honra, ter o potencial de defender, de dar a cara à tapa. Eu explico muito isso dentro da nossa primeira aula dentro da Alpha Life chamada ímpeto masculino. A verdade obscura sobre os homens. Essa aula ímpeto masculino vai literalmente mudar a tua visão sobre os homens, porque lá eu falo abertamente coisas que eu não posso falar aqui referente ao potencial de violência, o ímpeto da luxúria. Eu falo sobre tudo isso lá. Mas o que eu quero que tu entenda? Que esse ímpeto da luxúria, ele bate muito forte na questão sexual do homem, na atividade sexual do homem. E muitos homens, eles crescem na sua adolescência ouvindo caras parecidos comigo, falando assim: pare de correr atrás de mulheres, pare de correr atrás da sua satisfação, foca no teu dinheiro. Só que toda supressão de um ímpeto cria o efeito contrário. Quando eu faço uma supressão, eu engulo a seco uma emoção, ela se converte em algo pior. Exemplo, quando eu faço a supressão de um ímpeto sexual, um ímpeto da luxúria, ou eu não tenho atividade sexual com mulheres ao longo da minha vida, isso se converte em vício em erotismo virtual. E eu não estou dizendo que é o correto você ter isso. Toda vez que eu corto 100% esse ímpeto, eu paro de me relacionar com mulheres sexualmente, eu paro de ver qualquer tipo de porcaria na internet, gatilhos, Instagram, bunda, peito, enfim, que vai causar uma reação física, e eu paro de namorar com a minha própria mão e fico 100% zerado, sem luxúria nenhuma. O que acontece? O meu corpo entende que eu tenho o meu corpo entende que ele não precisa desse ímpeto, e esse ímpeto ele é gerado majoritariamente pela testosterona, e quando o meu corpo ele não requisita essa testosterona requisitada pelo próprio desejo sexual, luxúria, a testosterona diminui. E isto é cientificamente comprovado, e dentro desta aula ímpeto masculino, dentro da Alpha Life, no treinamento Testo Booster, eu entrego para você os artigos científicos que comprovam o que eu estou falando aqui. Ou seja, eu estou fazendo uma supressão desse ímpeto, baseado no que as pessoas estão falando para eu não buscar mulher, para eu não buscar relacionamento, para eu não buscar nada, e enfim, aí uma hora esse ímpeto ele vai se revoltar, eu vou cair cada vez mais nesse abismo chamado, com a letra P, terminando com grafia, e vai chegar um ponto em que esse vício ele vai ficar pior. Só que a pior notícia disso é que uma coisa é você ter esse vício com 21 anos. Outra coisa é você ter esse vício com 31 anos. É bem pior. Pior por quê? Porque o mundo está te cobrando mais nesse ponto. É mais difícil que tu saia, tu tem menos tempo, ou seja, tu tem mais a perder. Um homem de 21 anos talvez não tenha mulher. Talvez viva trancado no próprio quarto, não tem nem trabalho, vive de punheta. Então não tem muito a perder. Um homem de 31 tem uma mulher, tem um filho, tem uma empresa ou um trabalho, enfim, ele tem muito a perder. Ele tem muito a perder. E justamente por ter muito a perder, faz com que fique ainda mais difícil de sair. Porém, motivo não falta, né? O fato é que esse ímpeto masculino, ele deve ser preenchido. Quando tu tem os 3 ímpetos masculinos preenchidos, fica difícil que um deles te domine.
Para você ter os ímpetos preenchidos, que são basicamente a luxúria, o poder, né, o dinheiro e o potencial de violência, agressividade natural masculina, cara, resumido de forma bem simples, mas bem simples mesmo, primeiro, você precisa ter esta aptidão com o sexo oposto, a abertura com o sexo oposto, a convivência com o sexo oposto e, obviamente, o sexo oposto disponível para você. Eu não sou do tipo de pessoa que concorda com poligamia. Não sou esse tipo de pessoa. Mas eu concordo com o fato de que você tem que se envolver, que você tem que vivenciar o sexo oposto para ter uma boa mulher do seu lado. E quando tiver uma boa mulher do seu lado, você usufrua dela até arder, com muita intensidade. De forma que você consiga colocar o seu ímpeto ali. Mas isso para alguns homens não vai ser o suficiente. Porque ainda assim vai ter aquele vício de ir ali direto no erotismo virtual. Mas nós ainda temos dois ímpetos, o ímpeto do dinheiro e poder, que é a ganância, e nós temos o ímpeto do potencialmente violento. O ímpeto do dinheiro e poder é o seguinte, cara, muitos dos caras, quando estão se satisfazendo ali com a própria mão, no fundo, é meio que um presente para si mesmo, por talvez uma falta de amor, uma falta de reconhecimento, uma falta de reconhecimento do mundo para com eles. Você tem uma vida de merda, você não produz nada, não faz dinheiro. Quando tu começa a fazer dinheiro, quando tu começa a enxergar em si mesmo um potencial executado que tu não enxergava antes, não tem por que fazer isso. Aquela vontade, ela diminui. Ou ela se converte em a vontade real, que é a vontade de fazer a atividade com uma mulher de verdade que é a sua, não uma GP, a sua. Então sim, por mais ridículo que pareça, este vício que tu tem, ele está totalmente ligado à ausência de fazer algo grande para o mundo, de ganhar grana. Mas ainda tem o terceiro ponto, que é o ponto de ser potencialmente violento. Eu tenho um amigo que ele pratica várias artes marciais. O cara é um cara que ele dedica a vida a isso. E é um cara que se considera literalmente alguém perigoso. É uma arma branca, né? Pelas várias artes marciais que ele pratica. E eu gostaria muito de fazer uma arte marcial. Não faço. Eu não faço. Você que me pede no Instagram se eu faço. Não, eu não faço, cara. Eu gostaria muito de fazer. E quando passar essa temporada da minha vida de ter um filho recém-nascido, eu com certeza tirarei um tempo para fazer, porque eu preciso fazer. Eu sinto que eu preciso. E ele sustenta a ideia, e ele me convence dessa ideia de que o homem só está completo se ele tem dentro dele uma ferramenta, um conhecimento, uma habilidade que deixa ele potencialmente perigoso para que ele se sinta um cara perigoso, no sentido literal da palavra. Eu sei que nesse momento tu tá pensando, tá, mas um 38 na testa do cara que que é faixa preta e não sei o quê. Exatamente, tu tá certo. Mas a questão não é para a agressão dos outros, é para si mesmo. É para ter aquele sentimento de competência, é mais um sentimento interno de autossuficiência masculina. Porque eu acredito que o homem ele se sente mais homem, falando no sentido bem vulgar agora. O homem ele se sente mais homem com 3 coisas: fazendo dinheiro, transando e sendo perigoso. Fazendo dinheiro, transando e sendo perigoso. Sendo perigoso, potencialmente perigoso, não é andar com arma, não é nada disso. É ter tá bem ligado à arte marcial mesmo, se sentir um guerreiro. É algo sensorial, é sensitivo, tu sente dentro de ti. Quando tu tem essas coisas, e não precisa ser as 3, pode ser só 2 delas, tu não precisa preencher o vazio que tu tem com uma coisa que é tão nociva para a tua vida. E essa mesma teoria é apresentada de pessoas que falam sobre vícios ainda mais profundos, como por exemplo narcóticos, onde se nota uma resistência muito grande das pessoas que não conseguem curar o seu vício, porque falta algo nelas. Falta um propósito, falta um caminho, falta uma direção, falta amor, falta fé. E a grande maioria dessas pessoas que, diga-se de passagem, elas têm um nível consciencial mais baixo, elas conseguem curar o seu vício em drogas, em álcool, alcoolismo, né? Uns 90% deles é preenchendo aquilo com uma outra coisa, talvez uma fé, aquele cara que deixa as drogas e vai para a igreja evangélica. No final das contas é isso, não ir para a igreja evangélica, mas é a falta de algo. Tem uma falta de algo em ti. Eu sei que não é tão simples,
Eu sei que precisa sim de uma metodologia prática para seguir, mas entenda, não há nenhuma metodologia prática que vai funcionar se não entender que falta algo. E eu não posso chegar aqui e dizer, cara, falta amor em ti, falta amor de pai, amor de mãe, falta fé, falta Deus, acredite, enfim. Não, eu vou te dizer que falta ímpeto. Falta ímpeto masculino. E você precisa ter esses 3 ímpetos. Fazer dinheiro. Ser potencialmente perigoso, vamos falar de uma maneira mais frágil, mais leve aqui, tenha fisicalidade. Vai treinar. Não para ficar forte e mostrar para os outros, mas para sentir-se um guerreiro, fazer grana e ter uma certa proximidade, uma aptidão para com as mulheres, e toda aquela luxúria que tu destina ao teu celular, ou ao teu notebook, ao teu computador virtual ali, que seja destinada a alguma mulher específica que mereça essa luxúria, misturada com amor, misturada com proteção, com afeto, e para que aquilo se execute de verdade, na sua cama ou na cama dela, e é nesse momento que o vício morre. É nesse momento que tu não precisa mais disso. Mas, sim, eu entendo que precisa de uma metodologia a ser seguida, que pode ser começada agora. Eu vou deixar na descrição o link dessa metodologia. É um passo a passo, é um método que vai curar de uma vez por todas este vício, essa compulsão em vídeos eróticos, adultos ou erotismo virtual. São 2 coisas, na verdade. Uma metodologia focada nisso, eu mesmo construí, é comigo mesmo que você vai aprender, e também sobre toda a construção do ímpeto masculino e a conquista do ímpeto masculino, o que eu falei aqui de forma mais detalhada e prática para você implementar na sua vida, que vai, de certa forma, curar toda a porcaria que tu tá vivendo. O link tá na descrição, e isso sim é Alpha Life. Alpha Life é uma coisa que ela tem uma tonalidade um pouco mais prática, de resolução de problemas práticos, né? Ela não é, tipo assim, quando eu falo, ela é uma escola para homens, mas lá se trabalha o quê? Se trabalha esses problemas práticos. Esse é um deles. E eu tô deixando aqui a página da Alpha Life referente a este vício, a esta compulsão. Claro que tem outras coisas lá dentro, mas agora estamos tocando nesse assunto especificamente. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.